Segue os aumentos dos impostos. O governo institui o imposto mínimo global de 15% sobre multinacionais. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos tratar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. Nos sigam também no nosso Instagram, no endereço branco.consultores.tributários, que lá tem muitas dicas interessantes para vocês. O governo recentemente baixou uma medida provisória 1262 que introduziu um imposto mínimo global de 15% sobre multinacionais e que vai incidir também sobre 20 empresas nacionais. Bom, quem é que vai pagar esse imposto adicional? Quem vai pagar esse imposto são aquelas que, a partir de 1º de janeiro de 2025, faturarem anualmente e mundialmente, né, acima de 750 milhões de euros. Ou seja, é muito dinheiro, ou seja, cerca de 4 bilhões de reais. Ou seja, vai afetar poucas empresas, mas o governo está no encalço de aumento de arrecadação. Então, vem mais um aumento aí para empresas com alto faturamento mundial, e a Receita Federal informa que as empresas ativas mapeadas pela Receita em 2022 dentro do Brasil, 8.704 empresas estão sob o crivo do Imposto Mínimo Global. Dessas, 957 empresas pagam menos que 15% de tributos sobre o lucro, e a maioria são multinacionais estrangeiras. Essa ideia do imposto mínimo complementar era uma ideia que vem lá da Alemanha. A Alemanha já tem essa forma de tributação há muitos anos. Ou seja, estabelece qual é o mínimo de imposto que uma empresa de um determinado tamanho deve pagar e compara-se num determinado ano quanto que aquela empresa pagou sobre os rendimentos que teve. Então, pega o rendimento total. Aí verifica-se quanto de imposto aquela empresa pagou. Divide-se um número pelo outro. Se der abaixo de um determinado percentual, no caso aqui, o percentual é 15%. Se der menos de 15%, a empresa é obrigada a pagar o diferencial. Aqui no Brasil, a medida provisória 1262, que introduziu essa tributação adicional, instituiu um imposto adicional sobre a contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL, com o objetivo de garantir a tributação mínima efetiva de 15% para determinadas empresas. Agora, me perguntem por que o governo instituiu a CSLL. Por uma razão muito simples, porque a CSLL é uma contribuição. Consequentemente, a União não está obrigada a dividir essa arrecadação adicional nem com estados, nem com municípios. Ou seja, é mais dinheiro na mão do Poder Executivo para ele poder gastar de maneira com que bem entender. Mas essa é uma ideia, uma boa ideia? Bom, é uma ideia que já existe há alguns anos em alguns países, no caso a Alemanha, como eu citei, e eu acho ela válida, ela é justa, já que estipula aqui limites muito grandes. No caso, faturamento aí em torno de 750 milhões de euros no mundo, que dá aí em torno de 4 bilhões de reais de faturamento. Então, se vai se tributar alguém, o correto seria realmente se tributar daquelas que ganham mais dinheiro. A pergunta que eu faço para mim mesmo é se é justo os governos do mundo todo, não só do Brasil, criarem formas de tirar mais dinheiro do setor privado para o setor público. Então, o setor público faz, na realidade, é tirar dinheiro do setor privado para que possa beneficiar ainda mais aqueles que já são beneficiados por ele. Se fosse efetivamente para aplicar esse recurso em saúde, em educação, em segurança, etc., eu acho que seria extremamente justo. Mas, infelizmente, a realidade mundial não é essa.
Isto só começará em 1º de janeiro de 2025 e até lá vamos ter mais detalhes para dar para você de que tipos de empresa ou quais seriam as empresas que estarão nessa perspectiva de pagar um imposto adicional que foi estabelecido não pelo Brasil, mas pela OCDE como um imposto que seria mínimo, seria um imposto de 15% sobre os rendimentos totais. É isso aí, pessoal.